Esses desenhos têm quilômetros de extensão, mas só podem ser vistos do céu. E foram feitos milhares de anos antes da aviação existir. No coração do deserto peruano, gravadas na terra árida, estão figuras que desafiam nossa compreensão. Animais, seres humanoides e formas geométricas perfeitas se estendem por uma área de quase 500 quilômetros quadrados. Quem as criou? E mais importante, para quem? Seja bem-vindo aos Segredos da Terra, o canal onde descobertas reais revelam mistérios que desafiam a ciência e a história. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe e comenta aqui embaixo o que você acha dessas descobertas. Tem vídeo novo todos os dias, às 6 da tarde. Hoje, nós vamos fundo no enigma das linhas de Nazca. Localizadas no Planalto Desértico da província de Nazca, no sul do Peru, essas figuras, conhecidas como geoglifos, foram criadas pela cultura Nazca entre 500 a.C. e 500 d.C. A escala é monumental. Algumas linhas retas se estendem por mais de 50 quilômetros, enquanto as figuras de animais, como o beija-flor, o macaco e a aranha, podem chegar a 300 metros de comprimento. A precisão com que foram desenhadas é espantosa, especialmente considerando que seus criadores nunca puderam ver o resultado final do céu. Então, como eles fizeram isso? A técnica era surpreendentemente simples, mas exigia um planejamento e uma coordenação incríveis. O solo do deserto de Nazca é coberto por uma camada de seixos de óxido de ferro, de cor avermelhada escura. Ao remover essa camada superficial, os Nazca revelaram o subsolo mais claro, de cor amarelada. Essa diferença de cor criou o contraste que forma as linhas. O clima seco e sem ventos da região foi o responsável por preservar essas obras por milênios. Os arqueólogos encontraram estacas de madeira nos finais de algumas linhas, o que sugere que elas foram usadas como pontos de referência para criar os desenhos em larga escala, usando cordas e geometria simples para manter as proporções e a retidão das linhas. Mas a simplicidade da técnica não diminui a complexidade do feito. Como uma civilização antiga, sem ferramentas de medição avançadas, conseguiu criar figuras tão perfeitas e alinhadas com tamanha exatidão? Isso nos leva à pergunta central. Qual era o propósito das linhas de Nazca? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Existem dezenas de teorias, cada uma mais intrigante que a outra. A primeira teoria científica de destaque veio de Paul Kosok, um historiador americano que estudou as linhas na década de 1940. Ele as apelidou de o maior livro de astronomia do mundo. Kosok, mais tarde, a matemática alemã Maria Reich, dedicaram suas vidas a estudar os geóglifos. Eles propuseram que as linhas funcionavam como um gigantesco calendário astronômico, alinhado com o solstício, o equinócio e as posições de estrelas importantes. Os desenhos de animais poderiam representar constelações. Maria Reich, conhecida como a Dama de Nazca, viveu no deserto por décadas, mapeando e protegendo as linhas. Ela acreditava que as figuras tinham um propósito tanto astronômico quanto ritualístico, servindo para prever as estações e garantir boas colheitas. No entanto, análises estatísticas mais recentes, feitas por outros pesquisadores, questionaram essa teoria. Gerald Hawkins, o astrônomo que estudou Stonehenge, analisou os alinhamentos e concluiu que eles não eram mais numerosos do que o acaso permitiria. Isso significa que, embora alguns alinhamentos possam existir, não há provas suficientes para afirmar que todo o complexo era um observatório. A teoria astronômica, embora fascinante, não explicava tudo. Isso abriu caminho para novas hipóteses. Uma delas, proposta por arqueólogos como Johann Reinhard, sugere que as linhas estão relacionadas à água, o recurso mais precioso no deserto. Reinhard, um explorador da National Geographic, argumentou que as figuras não eram para serem vistas do céu, mas sim para serem percorridas a pé, em cerimônias e rituais. Ele notou que muitas linhas e figuras geométricas apontam para fontes de água, como rios subterrâneos e montanhas, que eram consideradas divindades ou fontes de vida pelos povos andinos. As figuras de animais, como o condor, a aranha e o macaco, seriam símbolos de fertilidade.
água e montanhas. As linhas seriam caminhos cerimoniais sagrados, onde os xamãs e o povo Nazca caminhavam para pedir aos deuses por chuva e prosperidade. Esta teoria é apoiada por descobertas de cerâmicas e outros artefatos rituais ao longo das linhas. A ideia de que eram caminhos processuais e não apenas imagens para serem vistas dá um novo sentido à sua grandiosidade. Outra teoria, talvez a mais controversa e popular, vem do escritor suíço Erich von Däniken. Em seu livro Eram os Deuses Astronautas, ele sugeriu que as linhas de Nazca eram, na verdade, pistas de pouso para espaçonaves alienígenas. Segundo ele, as longas linhas retas e as enormes figuras geométricas seriam marcas para guiar naves extraterrestres que visitaram a Terra no passado. As figuras de animais seriam uma forma de saudação ou comunicação com esses deuses, vindos das estrelas. Essa teoria, embora amplamente desacreditada pela comunidade científica, capturou a imaginação do público e transformou Nazca em um epicentro do turismo ufológico. Os arqueólogos apontam que o solo do deserto é muito macio para suportar o pouso de qualquer tipo de aeronave pesada, o que torna a ideia de pistas de pouso impraticável. Além disso, não há nenhuma evidência arqueológica que apoie a visita de extraterrestres. No entanto, a pergunta permanece: por que criar algo que só pode ser apreciado em sua totalidade de uma grande altura, milhares de anos antes da invenção do voo? Uma possível resposta para essa questão é que os Nazca poderiam de fato ter tido uma forma de voar. Alguns pesquisadores, como Jim Woodman, teorizaram que a civilização Nazca poderia ter construído balões de ar quente. Eles basearam essa ideia na descoberta de fragmentos de tecidos extremamente finos e resistentes e em cerâmicas que parecem representar objetos voadores. Em 1975, Woodman construiu um balão, usando apenas materiais e técnicas que estariam disponíveis para os Nazca. O balão, batizado de Condor Pemur, voou com sucesso por vários minutos, provando que, teoricamente, era possível. Se os Nazca realmente voaram, isso explicaria por que eles criaram desenhos tão grandes e por que precisavam vê-los de cima. Eles poderiam ter usado os balões para supervisionar a construção das linhas e para realizar cerimônias no céu. Essa é uma ideia empolgante, mas, novamente, faltam provas concretas. Não foi encontrado nenhum resto de um balão Nazca, apenas indícios e possibilidades. A verdade é que o mistério das linhas de Nazca provavelmente reside em uma combinação de várias teorias. Elas poderiam ter servido a múltiplos propósitos ao longo dos séculos. Talvez tenham começado como um calendário astronômico, evoluído para caminhos rituais ligados à água e à fertilidade, e talvez até mesmo tenham sido observadas de balões primitivos durante cerimônias religiosas. A complexidade do sítio arqueológico sugere que não há uma única resposta simples. O que sabemos é que a cultura Nazca era extremamente sofisticada. Eles desenvolveram um complexo sistema de aquedutos subterrâneos, chamados púquios, para irrigar suas plantações no meio do deserto, uma proeza de engenharia que funciona até hoje. Sua cerâmica é famosa por sua beleza e pelos desenhos policromáticos que retratam seu cotidiano, sua mitologia e a natureza ao redor. As linhas de Nazca são apenas a expressão mais grandiosa e enigmática dessa civilização perdida. Recentemente, com o uso de drones e imagens de satélite, novas figuras continuam a ser descobertas. Em 2018, mais de 50 novos geoglifos foram identificados, muitos deles criados por culturas anteriores aos Nazca, como as culturas Paracas e Topará. Essas figuras mais antigas são menores e geralmente localizadas em encostas, representando guerreiros e outras figuras humanas. Isso mostra que a tradição de gravar desenhos na Terra é ainda mais antiga e complexa do que se pensava. Cada nova descoberta não resolve o mistério, mas o aprofunda, adicionando novas camadas a um quebra-cabeça de 2000 anos. Uma das descobertas mais recentes foi a de um enorme gato, com quase 40 metros, gravado em uma colina. A figura estava quase invisível e foi redescoberta durante trabalhos de manutenção. Estima-se que seja ainda mais antiga que as figuras mais famosas do platô. O que essas pessoas queriam nos dizer?
Eram mensagens para os deuses? Um mapa das estrelas? Um guia de recursos hídricos? Ou simplesmente uma forma de arte monumental? Uma expressão da conexão profunda de um povo com sua terra e seu cosmos? A resposta pode estar para sempre perdida nas areias do tempo. O que resta é o fascínio, a admiração e a certeza de que o passado humano é muito mais rico e misterioso do que podemos imaginar. As linhas de Nazca não são apenas desenhos no chão. São um eco silencioso de uma cultura que conseguiu, com as ferramentas mais simples, tocar o céu. As linhas de Nazca continuam sendo um dos maiores mistérios já feitos pelo ser humano. Se você gosta de mistérios reais e descobertas que desafiam a história, se inscreva nos Segredos da Terra, deixe o like e comenta o que mais te surpreendeu. Lembra, tem vídeo novo todos os dias, às 6 da tarde.